Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bela, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Ligar Pode. Hoje vamos falar sobre a era digital, um pouquinho sobre essa evolução da era digital, sobre a nossa interação com as inovações, nossa saúde mental, trazer alguns insights, percepções e fazer uma troca bem legal. Inclusive, nós que somos 30 mais, participamos da construção dessa relação com a internet. Verdade. E estamos em eterno processo de desconstruir, reconstruir e desconstruir a maneira como a gente se relaciona e reconstruir. Quem é 30 a mais vai entender que eu, não sei a Paola, né? Mas eu fui da era ICQ, MSN, eu Orkut, também. Flogão. Lembra disso? Blog, Flogão. Amava. Fazia altas edições para colocar na internet, fazia montagem com fotos. Aquelas frases tipo de brilhosinhas. Não, e é muito engraçado, gente, né? Muito bom. Porque esse início, eu não sei você, mas eu expunha minhas fotos, por exemplo, de uma maneira totalmente diferente como hoje a gente expõe no Instagram, por exemplo. Eu não sei como que era a sua relação. Como que era? Não, eu acho que eu nunca fui uma pessoa assim de expor. Eu sempre gostei muito de fotografia, então eu sempre expus a mim, né? Assim, família, amigos e tal. Mas também sempre coloquei umas fotos meio artísticas, assim. Sim. Então eu acho que era... Eu acho que é até parecido pra mim, assim. Hoje em dia continua parecido? Eu acredito que sim. Não é uma coisa... A não ser que eu tivesse uma conta profissional, assim, que é voltado pro nosso assunto, mas eu acho que hoje é parecido. Como é que é pra você? Então, eu mudei muito. Eu mudei muito a maneira como eu usei principalmente essas redes sociais de exposição de foto. Tá. Eu também sempre fui da fotografia. Eu fiz aula de fotografia de estúdio mesmo com, acho que 15 anos no Cefet na época. Então eu sempre gostei, fazia todo o processo de revelação, porque na época a gente fazia aula com câmera de filme. Aí fazia todo o processo. E eu aprendi muito cedo a fazer edição de imagem. Sim. Então eu brincava muito com isso, tanto de misturar fotos, como mexer nas tonalidades, na iluminação da foto. Então eu sempre gostei muito de brincar. E eu era a fotógrafa oficial da turma, então eu estava sempre com uma câmerazinha digital em todos os eventos, em todas as situações, nas casas das amigas. Eu sempre estava com uma câmera, então eu era a pessoa da fotografia. Então, e eu sempre gostei de compartilhar, mas sempre com um olhar mais criativo, assim. E sem eu perceber, eu fui vivendo a mudança do padrão de divulgação de imagens pessoais, indo muito pro lado de passar a ser um movimento de ostentação, de mostrar uma viagem maneira, não pela experiência, mas por uma ostentação mesmo, ficar muito para esse lado. E eu, sem perceber, eu fui levando para esse lado também. E isso totalmente sem perceber mesmo. Eu tô tirando as conclusões agora enquanto eu tô falando. E eu passei a parar de mostrar aquela coisa que eu gostava de fazer, uma coisa mais artística. Eu fui deixando de fazer. Eu acho que entrou uma era muito, assim, quem não é visto não é lembrado. E aí, que não deixa de ser verdade, mas aí com uma quantidade gigantesca de informação na internet,
acaba que as pessoas, que nós, né, e que eu também, em vários momentos a gente vai postando para ver uma coisa nova, para assim, ó, tô bonita aqui hoje nessa foto, num evento tal, ou então quer mostrar um cenário específico. Então, existe também esse Sim. lugar. É interessante perceber, observar o padrão, como está. E comparar com como era. É interessante isso, ainda mais a gente que acompanhou essa evolução, né? Sim. Que viveu essa evolução. E eu acho que vem de euforias diferentes, né? Eu acho que no início era uma euforia muito assim, nossa, uma coisa nova, vou postar porque é legal. Uma coisa da euforia de, nossa, eu tenho uma coisa digital que eu posso fazer declarações para meus amigos, postar aquelas frases maravilhosas. Então existia uma coisa da empolgação, mas sim, assim, concordo, em algum momento virou um lugar ostentativo, né? Assim. Eu acho que eu tô há 2 anos sem publicar nada na rede social. Eu fico scrollando, eu fico vendo, eu fico consumindo, mas eu fiz esse movimento intencional de não movimentar. Eu sei de onde veio isso, esse movimento intencional. Eu tive uma relação muito intensa na época da pandemia, porque eu comecei a trabalhar com rede social na pandemia. Então eu tive que fazer um movimento forçado, digamos assim, para eu conseguir angariar cliente. E eu fazia stories, eu tinha um movimento que a minha intenção era profissional, de estar sempre ali ativa, mas isso era para além do meu gostar. Era um movimento profissional que eu tinha que fazer, querendo ou não querendo. E eu percebo que foi a partir desse período que eu decidi, que eu comecei a entender um pouco melhor como isso estava me gerando ansiedade, ter que mostrar, ter que estar presente. E aí, quando eu passei a não precisar disso profissionalmente, aí eu falei, não quero voltar para isso. E não quero nem voltar como era. Que era uma coisa esporádica e tal, que tinha um quesinho de uma ostentação. Era como se no dia a dia, no decorrer da vida, assim, da vida normal, cotidiana, não tivesse coisa interessante, então eu não coloco, mas uma certa ansiedade, assim, de, ai, quero fazer uma viagem maneira, e quando eu fizer uma viagem maneira, vou colocar, tipo... Fazia uma mistura também entre o profissional e o pessoal. Aquilo acaba se espalhando para outras áreas da sua vida. Estava se espalhando já. Sim, exatamente. E isso eu percebi, isso me gerava ansiedade. E quando eu não precisei mais disso, eu bani totalmente. Eu sou totalmente low profile. Eu não coloco absolutamente nada. Estamos aqui, em frente a milhares de seguidores. Nosso primeiro milhão de seguidores. A gente pode cortar. Não, mas claro assim, que não. É pra gente deixar registrado, até como um ato de coragem, assim, sim. Porque... E também acho que faz todo sentido a gente trazer isso, porque não é porque a gente está trazendo esse tema e... Né? Enfim, a gente questionando e reconhecendo o impacto tanto positivo quanto não, né, negativo, assim, que a gente também não reconheça o potencial disso. Não, total. E o nosso propósito aqui é assim, que chegue a várias pessoas, que várias pessoas se interessem pelo assunto, que troquem com a gente, que seja uma troca super rica, mas a gente também sabe que se isso estiver fazendo mal a qualquer pessoa que esteja ouvindo, por favor, pare agora e vá pra praia, assim, porque... E depois volta. E tá tudo certo. Tem isso também, depois volta. No YouTube fica lá nos arquivos que você já viu, é só voltar e continuar. Isso é ótimo. Sim. Mas enfim, voltando pro sim, assunto claro. da autoexposição, no sentido pessoal mesmo, eu acho que a gente viveu
esse processo de aprender mesmo, né? De aprender a usar, de começar. Voltando lá atrás, lá no nosso iniciozinho, que a gente estava falando da adolescência, né? A gente falou muito da parte de compartilhar foto, que era uma coisa que tanto você gostava quanto eu gostava, e que era uma coisa sem pretensões e sem obrigações, ou sem coisas, sem questões muito profundas, assim, de suprir demandas internas, emocionais ou qualquer coisa. Era simplesmente gosto dessa música, vou botar uma frase com uma foto qualquer que eu tirei que eu achei bacaninha, assim. Sim. Como que isso foi se desenrolando, assim, para além da foto? Como que a rede social, o consumo dessas redes sociais, você se lembra? Você tem lembrança de como que isso foi se desenvolvendo? Como que era nesse início o consumo, o seu consumo? Você ficava, obviamente, no começo a gente não ficava 100% conectada, mas você lembra os momentos que você ficava ansiosa e achando que, eu preciso entrar lá no Mirk pra ver o que fulaninho tá falando? Você tem essa lembrança? Eu nem sei o que é Mirk. Não, Mirk é da minha época, tá? Então, isso é quê? Mirk é antes, Ai, gente, 3 anos fazem muita diferença nessa fase da adolescência. Então tá, Mirk não, Então, isso é quê? Você falando me lembrou muito, na verdade, não tanto dessa época, disse aqui, mas da época que eu comecei a usar o Instagram, que realmente minhas fotos eram mais paisagem, fotos de coisas que eu gostava, que eu achava bonito, assim, mas era muito mais paisagem. E no momento que eu comecei a postar algumas fotos minhas e tal, comecei a colocar a cara, que eu acho que eu era um pouco retraída também para esse lugar, assim. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença foi story. Os stories, verdade. eu acho que fizeram uma diferença gigante, assim, de consumo, porque eu não lembro de entrar tantas vezes no Instagram antes do story aparecer. E eu lembro de alguns momentos durante minha fase, acho que dos meus, talvez, 19, 20 anos, mais ou menos, e até um pouco mais velha, acho que uns 26, assim, de eu ter pequenos momentos, assim, pequenos períodos de me desconectar de tudo. Então, eu lembro de momentos que isso começou a se tornar uma demanda, assim, ou que era um momento que gerava muita ansiedade. E eu estava pensando nisso esses dias por algum outro motivo, não lembro por quê. E eu lembrei que eu tenho amigas, né, que são minhas amigas até hoje, que também tiveram algumas fases que elas fizeram isso, assim, gente, vou dar uma pausa, vou ficar um tempo, vou ficar um mês fora. E aí ficava fora, desconectava, porque em algum momento uma coisa que era apenas um lugar de diversão se transformou num lugar realmente de consumo. Pelo menos falando por mim, né? Eu sentia muito esse lugar de desconectar de todos esses estímulos para dar uma limpeza, uma esvaziada, assim, sabe? E aí voltava até melhor, assim, caraca, agora eu me sinto bem para interagir, para voltar. E faz todo sentido você relacionar isso aos stories, o início dos stories, porque junto com os stories veio a questão do gatilho da urgência. Porque os stories só dura e sempre durou só um dia. Então, se você fica um dia sem abrir seu Instagram, você perde coisas. Vem essa sensação, essa angústia de você perder coisas. Então, você acaba tendo que tendo que se conectar todos os dias, pelo menos, senão você vai ter a sensação de que você perdeu alguma coisa. Então, essa dinâmica realmente faz todo sentido você relacionar essa ansiedade, essa angústia, assim, de perder coisas com o início dos stories. Faz todo sentido. Isso até a gente falou no nosso último episódio, né, do Poder da Palavra, de a gente precisa estar o tempo inteiro conectado. Então, eu tô
fazendo alguma coisa, tô ouvindo um podcast, a gente tá consumindo muita coisa, né? Colocando muita coisa para dentro. Só que é uma coisa que a gente até estava falando antes, assim, nesse lugar de se conectar com uma rede muito maior de informação, qual é o tempo real que a gente consegue ter pra gente, né? Assim, de escoamento de tudo, toda aquela informação que a gente recebeu. Porque eu me sinto, inclusive hoje em dia, né? A gente estava comentando esses dias que eu precisei ficar uma noite sem fazer nada, como um exercício de não me conectar. Eram mais ou menos 9 horas da noite. Normalmente eu vou dormir meia-noite, por aí. Eu fiquei, gente, vou fazer o quê? Se eu não posso mexer no celular, se eu não posso ver televisão, era realmente um exercício de desconectar de tudo e eu me conectar comigo, de, né, descansar e ficar. Nossa! Então, mal ou bem, eu acho que a gente também, com essa hiperconectividade, a gente acaba esquecendo da principal conexão, que é a nossa, né? E a Não, nossa exatamente. mente, ela reflete isso, a quantidade de informações, que não é uma coisa ruim, mas é aquela questão da dose, né? Então, hoje, a gente precisa desaprender a usar a internet de um jeito automático. Que é muito diferente, né? O uso automático do uso consciente. Porque assim, a internet, a rede social, os stories, tudo isso tem muitos benefícios. Tem muito potencial positivo de usar, do uso, né? Mas é isso. A gente meio que precisa desconstruir a maneira como a gente aprendeu a usar quando a ferramenta veio, bateu assim no nosso peito, que a gente pegou e começou a usar. Muitas vezes a gente precisa desconstruir para reconstruir. Você estava falando do uso dos stories e que isso pode ser muito demandante, ser um excesso de informação, muito estímulo e muita coisa assim. Aí eu tava me lembrando da época que eu trabalhei no Instagram, que eu trabalhei com o Instagram, que eu orientava as pessoas com quem eu trabalhava eu trazia uma visão positiva dos stories. Porque muita gente que quer e hoje em dia precisa usar a rede social, o Instagram, que a gente tá falando muito aqui, como ferramenta de trabalho mesmo, de divulgação do seu trabalho, mas que tem insegurança porque não é um influencer, não é um influencer nato, assim, mas que sente a necessidade de usar. Então, muitas vezes, eu pegava a parte boa dos stories, porque ele ter só 24 horas de duração pode ser olhado como ponto negativo quando você está consumindo e tem que usar aquilo com frequência para não perder nada. Mas esse fato dele acabar em 24 horas também pode ser um fato muito positivo. Que a pessoa que está insegura de começar a usar a rede social, ela pode usar os stories e ter a seguinte percepção: daqui a um dia, ninguém mais vai saber disso. Sim. Então, se eu falei mal, se a luz estava ruim, se minha voz saiu esquisita, tá tudo certo. Amanhã ninguém mais vai lembrar. Então, eu usava essa percepção também como uma coisa positiva. Sim. Então, só essa mudança de ponto de vista já pode, que não deixa de ser uma desconstrução consciente, pode ser muito positiva também. Sim. Então, a gente não tá colocando a rede social e toda a evolução que aconteceu até hoje como uma coisa negativa. Longe disso. É uma ferramenta riquíssima, que tem produtores de conteúdo assim, que compartilham coisas muito legais, muito interessantes, que não necessariamente a gente teria acesso. Eu estava contando para Renata durante a semana, enquanto a gente estava avaliando, analisando o assunto que a gente ia trazer, eu estava compartilhando que eu
eu consumo conteúdo de um psicólogo, eu não me lembro o arroba dele, mas posso colocar aqui, que ele compartilha jogos físicos mesmo, jogos que estimulam de alguma maneira competências da pessoa, da criança, né? Então são jogos, ele compartilha jogos que estimulam funções executivas, a criança a trabalhar funções executivas, tolerância, paciência. Então tem diversos focos, assim, e ele fala de diversos jogos com diversos focos. E ele compartilhou jogos, inclusive, de videogame que tem um auxílio por trás, sabe? Algum estímulo por trás. E joguei com o Joaquim, um dos jogos que ele indicou, eu joguei com o Joaquim. E foi super divertido, tanto para mim quanto para ele. E ele saiu do jogo quando chegou a hora de desligar, porque a gente tem limite de tempo. Então, quando chegou a hora de desligar, ele me convidou a criar sanduíches na cozinha, sabe? Então, tudo isso para falar que a tecnologia, ela é muito positiva. Mas é isso, a gente precisa observar o que não tá tão legal e desconstruir isso e tentar reconstruir alguma coisa mais interessante por cima, né? Sim. E às vezes o que não tá legal é a gente mesmo. Né? Sempre eu acho que o que não tá legal é a gente. Mas é isso. Eu acho muito importante a gente trazer esse lugar do desaprender de uma era, né? Acho que as gerações mais novas, eles já têm uma interação diferente com as redes sociais, que também provavelmente em algum momento vai precisar trazer esse lugar de desaprender, né? Assim, rede social não é tudo. Na verdade, tem muitos pais, tem até artistas que estão trazendo esse lugar de tempo de tela para os filhos, né? Assim, não, Sim. vamos limitar, porque a vida está acontecendo aqui, isso aqui é um momento da vida, é um momento... Colocar o digital e a internet no lugar dele, vamos Sim. dizer assim, de entretenimento para as crianças, de socialização ali para os adultos... Falando de uma forma muito pontual, né, gente? Mas a gente sabe que essas coisas se mesclam, né? Não é tão certinho, assim, não é uma coisa tão calculada. Mas nesse lugar, né? Assim, para tanta idade, consome certa quantidade de internet num tempo tal, porque senão realmente isso se torna a realidade, e não o virtual, né? Você falou desse ponto... do consumo das crianças, né? E que esses pais que cresceram vendo o crescimento da internet e já aprenderam e desaprenderam várias coisas, hoje estão ensinando para os filhos, estão colocando para os filhos de uma maneira diferente do que começou a consumir. E na escola do Joaquim, por exemplo, a gente, no grupo dos pais, a gente conversa sobre a exposição das crianças ao celular o mais tarde possível. Isso é uma coisa que a gente, entre os pais, a gente tenta alinhar e trazer essa visão mesmo, né, do benefício de adiar o máximo possível o uso do celular pelas crianças. Porque as crianças com 7 anos, muitas crianças já estão com celular com 7 anos. E se nem a gente sabe lidar muito bem com isso, imagina um cérebro em desenvolvimento, como que vai se relacionar com cyberbullying, com compartilhamento de informação em tempo real entre as crianças. Existe uma juíza aqui no Rio de Janeiro, que é a Vanessa Cavalieri, que eu tô com a cola aqui. A Vanessa Cavalieri, ela desenvolveu um projeto, um protocolo, que é o protocolo Eu Te Vejo, que ela fala muito sobre os crimes que acontecem no âmbito infantil mesmo, que são crianças cometendo crimes. Isso acontecia antigamente. Antigamente, os crimes mais cometidos por crianças que chegavam até ela eram relacionados a furto, a esse tipo de questão. E hoje em dia tá repleto de
de problemas relacionados a cyberbullying, até planejamento de alguns crimes mais pesados, que são feitos por crianças. E, obviamente, essas crianças não são presas, mas ela desenvolveu esse protocolo, que é o protocolo Eu Te Vejo, que é para recuperação dessas crianças. E ela percebeu que existe uma correlação dessas crianças cometendo crime através desse estímulo digital? Digital, totalmente. De jogos, da dark web. Então, ela percebeu todo um mecanismo e a gente... Olha que interessante. A gente compartilhou essas... reportagens com ela divulgando esse protocolo. A gente divulgou entre os pais da escola para reforçar que todos adiem o oferecimento de celular às crianças. E a gente levou isso para a diretoria da escola e vai ter no mês que vem uma palestra dada por ela para todos os pais, falando exatamente sobre a importância de limitar o uso de tela e de adiar o máximo possível a exposição a redes sociais, a WhatsApp, a Instagram, a redes sociais, assim, porque é muito diferente quando a criança está sob controle dos pais, com os pais olhando junto, assistindo um vídeo do YouTube com os pais, olhando junto o vídeo e tendo um senso crítico por trás do vídeo. É muito diferente essa relação de simplesmente dar o celular na mão da criança e a criança consumir do jeito que ela quiser, porque a criança pode ter acesso a dark web, a chats que podem levar essas crianças a grupos extremistas que vão fazer essas crianças serem vistas. Sim. Essas crianças vão se sentir vistas. E, inclusive, o nome é Protocolo Eu Te Vejo exatamente por isso, para recuperar essas crianças, que ela percebeu que muitas crianças com várias questões emocionais, assim, com várias questões de algum problema familiar, alguma questão psicológica, psiquiátrica, estavam sendo expostas a esse tipo de estímulo e esse combo não estava gerando uma coisa muito legal. Não, e é um grande desafio, né? Porque ao mesmo tempo que é um lugar de facilitação e distração e de brincadeira da criança, também traz o desafio de precisa ser filtrado, precisa existir toda uma educação, um Sim. controle, não um controle, né, realmente negativo, um controle de cada coisa no seu tempo. E é isso, assim, às vezes a mãe tá, ou o pai, enfim, né, o responsável ali pelaquela pessoa, pelaquela criança tá tão atribulado que aquilo ali é uma forma de brinca aí que eu já volto, fica Sim. aí que eu já volto. Então, é isso, assim, eu acho que é muito mais esse lugar da gente se conectar e entender isso, não buscar ter um olhar, né, do impacto que isso pode gerar, mas é entender que na nossa realidade não vai ser perfeito. Não vai ser mesmo. Mas se a gente não olhar, a gente não vai fazer as escolhas de maneira consciente. Então, assim, uma possibilidade, se precisa, porque, cara, a vida é corrida, é perrengue quando não tem rede de apoio, é perrengue. Mas escolher algo que não tem acesso à internet para a criança se distrair, mesmo que seja uma tela. Eu acredito em você. Você é especialista nisso aqui, eu entrego tudo. Porque depois voltar atrás é difícil. Por isso, inclusive por isso que a Vanessa Cavalieri, ela reforça muito a questão do adiamento. A dar um celular para a criança, que vai ser da criança, que vai ser de uso da criança. Porque uma coisa é você numa situação que você tá num perrengue, você dá o seu celular, alguns minutinhos pra criança, pra jogar um joguinho ali, sei lá, da frutinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar um celular pra criança usar. Mas é isso.
as crianças já estão aprendendo de uma maneira diferente. A tendência é que a gente tenha aprendido alguma coisa e passe para frente um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Sobre processos individuais de aprendizado e de desconstrução e reconstrução desse uso da internet. Mas eu estava pensando que também tem processos que são globais. Por exemplo, o que aconteceu agora com essa movimentação do Felca. Esse salto que a gente deu com esse processo foi uma coisa global, foi para além do individual. Então eu acho que tem algumas movimentações que acontecem que são de âmbito global, que todo mundo passa a ter um olhar um pouco diferente para aquilo. Eu acho que antes disso, antes do Felca, teve um movimento também, que é a questão do corpo, da visão com relação ao corpo e do consumo da rede social e da pessoa se comparar com aquela rede social. Eu acho que teve um período que isso foi muito levantado e que foi global. Em relação à parte estética. Em relação à parte estética, isso, exatamente. Então eu acho que a gente tem períodos e tópicos que são discutidos de maneira mais global e que mudam de alguma forma, tanto que o Instagram parou com um filtro. Então... Uma época, né? Voltou? Ih, tô desatualizada! Melhor não falar isso. Mas isso que aconteceu, mesmo tendo voltado, ter tirado, ter sido banido por um tempo, foi por conta dessa questão, Sim. Da distorção de imagem. Sim. Que estava provocando. Então isso eu não tenho dúvidas de que gerou uma mudança na visão de quem está consumindo também, de quem está usando. Sim. Existem esses processos de construção e desconstrução, não só internamente, que somos nós, com os nossos sentimentos, com as nossas percepções, mas também de maneira global. Voltando para o âmbito individual, que a gente falou, e voltando para a questão que a gente falou sobre o uso saudável e o uso automático, você percebe quando a gente está sendo multitarefa por conta da atual maneira de consumo da rede social e quando a gente está sendo multitarefa em excesso ou multitarefa de uma maneira saudável com a atual disponibilidade de tecnologia que a gente tem? Antigamente, eu fazia multitarefas, achava ótimo e chegava no final do dia exausto e achava que, nossa, fiz muita coisa, é ótimo. Hoje em dia eu vejo algumas coisas, assim, claro que não é isolado só do multitarefa, do digital, você tá trabalhando ou tá no médico, aí paga uma conta, fala com alguém, liga para, né, tá trabalhando assim. Eu vejo que hoje isso gera uma sobrecarga mental e emocional. Então eu consigo perceber que quando eu estou fazendo múltiplas coisas, que eu começo a esquecer coisas, esquecer nomes, palavras, começa a demorar muito para conseguir me expressar, ou então alguém fala e eu já não estou mais percebendo. Aí eu percebo, nossa, tá demais. Tá um acúmulo, eu não estou organizada, ou então eu estou puxando muito para mim, estou sem foco. Acabei de ouvir uma informação, daqui a pouco eu já esqueço, então eu percebo que a mente está sobrecarregada de muitas funções. Não tão legal. Hoje eu consigo perceber, antigamente só ficava exausto e achava que era rotina. E hoje eu percebo, não, minha mente ela está muito acelerada, minha mente está sendo estimulada de uma forma que está trazendo doença aos poucos para o corpo, né? E quando eu consigo pegar essas multifunções que são necessárias e consigo organizar por prioridades, mesmo que isso embole em algum momento, e aí eu consigo parar e organizar, quando eu consigo praticar isso, aí eu consigo
perceber que mesmo com muitas coisas, a minha mente ela está num lugar mais equilibrado. Ela consegue também ter uns momentos de esvaziamento, assim. Claro que isso não é uma coisa redonda. Perceber o problema, hoje eu consigo perceber mais, com mais facilidade. Nossa, estou esquecendo as palavras. Nossa, eu ia fazer uma atividade, não fiz. Fiquei de dar um retorno para alguém, não fiz. Porque eu estou no celular, porque eu já me distraí com alguma outra coisa. Então, para mim, isso já é um sinal amarelo, sabe? Eu já entendo dessa forma. Mas tirar, às vezes, o momento de esvaziamento ainda é difícil. Momentos muito específicos, mas já consigo entender de um lugar de desequilíbrio e de um lugar de eficiência, entendeu? Entendi. Mas eu achei legal que você falou que, além de buscar um espaço, quando você percebe esses sinais, de você eleger as prioridades. Então, para mim isso foi fundamental. Isso faz diferença. Para mim isso foi fundamental. E assim, é muito fácil falar isso. Na prática, às vezes é até um pouco confuso. Muitas vezes eu pego um papel e coloco tudo que eu estou pensando e encho o papel inteiro, e às vezes até de forma desnecessária, porque a cabeça está muito cheia. Mas é pegar aquela lista ali e colocar, tá, esse é 1, 2, 3, aí fazer uma segunda lista. Meu processo, às vezes né? Às vezes não, meu processo é assim. Minha cabeça sempre foi muito agitada, então coloco as ideias no papel, organizo, faço já um rascunho inicialmente, e aí num segundo papel eu consigo organizar prioridades. Então, isso me traz muita clareza e tranquilidade. Né? Porque eu tiro do papel, materializo, né? Tiro da mente e materializo no papel. Isso para mim é muito bom. Eu tô só atenta porque eu não consigo sair desse automático da multitarefa. Eu não consigo. Eu não consigo. Sair é uma palavra forte. Eu não consigo me desligar. Mas aos poucos. Eu só. E assim, é quase que eu nem tento. Mas quando você falou do exercício de colocar no papel, eu me lembrei que teve um período que eu tava com dificuldade para dormir, pensando em tudo que eu tinha que fazer, pensando em tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte, e aí eu tava tendo com muita frequência dificuldade para dormir. E aí eu fiz isso. Eu passei a ter um caderno do lado da cama, e aí eu passei a anotar tudo que eu tinha que lembrar pro dia seguinte, que ficava na minha cabeça, e aí eu passei a dormir melhor. Olha. Então, eu fiz esse exercício nesse momento. Mas no dia a dia, eu sou muito multitarefas o tempo todo, e graças a estar conectado o tempo todo. A possibilidade de estar conectado o tempo todo. Às vezes, quando tem vazios, eu acho que por esse costume de estar o tempo todo fazendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa no caminho, no metrô, enquanto eu tô parada, eu tô fazendo, resolvendo, marcando consulta, marcando isso, marcando aquilo e alinhando coisas para as situações da vida, do dia a dia. Então, como eu tô nesse ritmo, às vezes quando tem espaço, é como se eu sentisse falta de preencher com alguma coisa, e eu preencho. Totalmente. Aí eu preencho com alguma coisa para consumir de alguma forma. A gente já conversou no último episódio sobre a importância de colocar para fora, né? Quando a gente, no episódio sobre o poder da palavra, que foi uma visão muito, muito interessante, a de parar um pouco desse consumo de receber, parar um pouco para materializar, para colocar isso no papel. Sim. Essa visão que a gente conversou no episódio foi explodiu a cabeça, assim. Então foi interessante. E pensando agora, acontece isso comigo muito, eu acho que muito devido a essa sensação de estar multitarefas o tempo todo, de ter que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, quando eu tô num transporte, não tenho nada para resolver, e não tô com um livro na mochila, alguma coisa assim,
eu consumo coisas. É difícil parar, né? É difícil parar. Eu já fiz alguns exercícios que foram intencionais de parar no metrô, não ouvir nada, não ficar com o celular na mão e ficar observando as pessoas entrando. Mas isso foi um esforço muito intencional. Não é o automático. O automático é preencher. Sim, e o que eu percebo quando eu consigo parar, teve até um momento, não tô lembrando aonde foi agora, mas foi recente essa semana, não sei se eu fui a algum médico ou algo assim, que eu tive que parar, foi isso mesmo, tive que fazer um exame, eu tive que parar porque eu estava na sala de espera e meu celular estava descarregado, senão eu estaria com ele em mãos. Sim, claro. Fuxicando, Olha a oportunidade que fazendo deu. alguma... Gente, sério. E aí o que me veio na hora foi o sono. Olha. Eu já estava acordada, já estava desperta, já estava trabalhando, assim, tinha tomado meu café, já estava ativa. E aí quando eu parei e relaxei o meu corpo, o que me veio foi sono. É aquele sono de você bocejar e lacrimejar, assim. Então, existe esse lugar. Como a gente não desliga, nossa mente está sempre conectada, mostrando uma agitação interna, né, da nossa energia, o tempo inteiro nesse lugar de agitação. Quando a gente pausa, nesse caso por obrigação, porque... Por né, necessidade. por necessidade quando a gente tem um burnout. Não, mas por necessidade, porque você não tinha nada, não tinha o celular com a internet na sua mão. Sim, então mas... você foi obrigada. Mas no sentido de, assim, se ele tivesse com carga, 2%, eu estaria ali sugando aquele 2% como se não houvesse amanhã. E aí estava carregando e eu falei, é aqui perto, vou sem nada, só com o exame. E aí eu senti o relaxamento. É esse lugar do relaxamento. E aí, claro, coisas passam na minha cabeça, mas é diferente de você estar pensando, já estar consumindo outra coisa, já estar mexendo, aí, putz, lembrei de não sei o quê, já paga uma... É diferente da sua mente estar pensando e consumindo ao mesmo tempo. Então, esse momento de relaxamento aparece nos momentos que não existem mais o estímulo. Acho que estamos começando a nos encaminhar para o final. Longe de esgotar esse assunto, a gente está longe de esgotar esse assunto, mas acho que foi interessante. O que a gente queria era trazer essa visão desse processo quase que eterno até então, de construção e desconstrução, construção e desconstrução do nosso consumo da internet, das redes sociais, das ferramentas que a gente tem, porque a gente não tem como e a gente nem quer voltar atrás, porque a ideia não é voltar e não ter internet, é colocar a internet como problema. Muito pelo contrário, é uma ferramenta riquíssima, que nos ajuda muito, mas que a gente precisa sempre observar, estar atento e, quando necessário, rever nossa maneira de consumir, de usar. Então, o que a gente quis trazer foi essa passagem nesse assunto. Então, vou ressaltar algumas dicas, algumas recomendações que a gente fez aqui durante o episódio, que foi o protocolo Eu Te Vejo, que acho que não só para pais, para responsáveis por crianças, mas para a sociedade inteira. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo, porque as crianças que estão sendo formadas, elas não são só filhos dos pais, elas são filhos de uma sociedade inteira, então a sociedade inteira tem que estar atenta para estar contribuindo para essa vida, para essa construção dessa criança. E, além disso, teve o Instagram do Roberto Coelho, que eu comentei ao longo do episódio, que ele dá dicas super legais de jogos para
para estimular jogos físicos, de modo geral, jogos físicos, mas ele também deu uma indicação de jogos de videogame que são super ricos para o desenvolvimento. Então é isso, não é banir, não é tirar não é colocar como vilão o digital. É usar de uma maneira potente. E a gente se perceber, né? Eu acho que a ideia é muito isso, assim. Assim como outros aspectos da vida que a gente trouxe aqui também, quando a gente deixa aquilo atropelar a gente sempre acaba tendo algum desequilíbrio. Então, assim, é a gente se perceber nosso corpo, nossos estresses enquanto a gente consome a internet normal para nossa vida, porque isso também pode ser algo que a gente permita que acabe nos atropelando, né? Então, é importante essa pausa mais para a gente trazer esse olhar e usar essa ferramenta de uma forma muito positiva, né? Dito isso, compartilha com a gente o que vocês acharam desse bate-papo, dessa percepção de desconstrução e reconstrução nessa era digital. E segue a gente tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Instagram. E nos vemos na próxima. Até já!